Depois de amanhã, no Hits Lagoa da Anta, a Associação dos Atacadistas e Distribuidores do Estado de Alagoas, a ACADEAL, vai realizar o evento ACADEAL Conecta. É um evento estratégico que reúne os principais players, fornecedores e especialistas do setor de distribuição. E para falar sobre o evento, a programação e as principais atrações, com o intuito também do legado que o evento deve deixar, é o André Gomes, que está aqui conosco, organizador desse evento, nessa sequência do Jornal da Mix. André, bom dia para você. Como surgiu a ideia de realizar o ACADEAL Conecta e quais são as estratégias adotadas para a realização desse evento? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Marcos. Primeiramente, agradecer aqui o espaço em nome do presidente Almir Rogério e toda a diretoria da ACADEAL. O ACADEAL Conecta, ele nasce com a ideia de fazer conexões, encontro de negócios com todo o setor atacadista distribuidor do estado de Alagoas. Só para vocês terem uma ideia, o setor atacadista distribuidor em Alagoas representa 1/3 da arrecadação da principal receita do Tesouro Estadual, que é o ICMS. Então é um segmento do setor produtivo de alta representatividade na nossa economia. E quando a gente parte para o ecossistema que ele está inserido, que os atacadistas distribuidores do estado de Alagoas são os principais abastecedores dos supermercados regionais. Então, quando eu pego atacado e varejo, a gente está falando de uma empregabilidade em torno de 100 mil pessoas no estado de Alagoas. Então, você vê, é um segmento muito pujante, são empresários que têm uma importância muito forte na nossa economia, e aí surgiu essa ideia de fazer um evento corporativo, onde a gente envolve toda essa cadeia, toda essa logística para discutir estratégias, modelos de negócios, entre outras informações que a gente quer passar, não só para os nossos associados, também para toda a sociedade civil. Inclusive há uma avaliação nacional, né, que coloca o crescimento exponencial do estado de Alagoas, em especial no período pós-pandemia, né? Na pandemia era considerada área essencial, né, a área de alimentos, e obviamente quem soube aproveitar aquela oportunidade investiu ainda mais. E no caso justamente desse pessoal que trabalha aqui com esse setor em Alagoas, conseguiu avançar inclusive para outros estados nordestinos a partir da central de Arapiraca. Inclusive eu descobri que as empresas que trabalhavam lá estavam vendendo mais que a de Maceió. Até brinquei à época com o Rafael Tenório. Como é que você deixou isso acontecer? Mas acontece que é por conta das estratégias e oportunidades. Ao passo em que o estado, a partir da região central, está conectado com outras frentes, né? E obviamente a necessidade de levar alimento na ponta, lá na cidade, no povoado muitas vezes, fez com que todo mundo se preparasse para isso. Essa ainda é uma realidade de expansão? Ainda é possível se expandir nesse segmento? Sim, Marcos. Foi muito importante você frisar dessa regionalização do setor atacadista distribuidor. A gente tem aí uma interiorização do desenvolvimento do estado de Alagoas levado pelo setor atacadista distribuidor. Esse quase 100 mil empregos, ou mais de 100 mil empregos que eu estou te falando, então ele está bem distribuído, ele não está concentrado na região metropolitana. E o setor atacadista distribuidor de Alagoas é o setor que mais cresce no Nordeste. Justamente por essa expansão que as empresas alagoanas ela têm dentro de outros estados do Nordeste. A gente tem empresas com alta representatividade em Sergipe, em Pernambuco, e isso mostra, né, que o setor é muito consolidado, muito organizado e justifica essa representatividade. Esse período de pandemia, sim, proporcionou, né, o fato dos atacadistas ultrapassarem o limite do estado de Alagoas, né? Então a gente tem aí uma forte influência fora dos muros de Alagoas. Porque a Bahia é tão grande, claro, só para complementar isso, que é muito custo sair de Salvador e fazer, por exemplo, uma distribuição em cidades na ponta. E aí tem cidades mais próximas que são alcançadas, sem dúvida, por Alagoas. Isso mostra a importância, eu repito, de você estar atendendo o varejo regional. Como é que você chega na ponta? Uhum. Então, justamente é esse segmento que chega na ponta. Como é que a gente chega naquele mercadinho de bairro, em um município na divisa de Alagoas com Pernambuco, com Ceará, com a Bahia, né? Porque a gente tem ali o entorno ali de Delmiro Gouveia, uma região muito distante, né? Para que você
atinja aquele público-alvo, você tem que ter uma logística muito eficiente. Além de estar posicionada geograficamente, né, Delmiro Gouveia, em outros 2 polos, né, Pernambuco e também naquela região ali também da Bahia. Esse mercado, ele traz também algumas situações para o atacadista local. Eu gostaria que você trouxesse essa estratégia para poder continuar fomentando, né, o surgimento também dessa distribuição em um mercado local, para que o giro econômico fique concentrado aqui no Estado, diante de situações de lei de incentivo que estamos vendo, que têm sido bastante debatidas e cobradas também pelos nativos, por aqueles realmente que atuam no setor de distribuição, mas que são daqui do Estado de Alagoas. Olha, o setor atacadista, por essa representatividade, ele tem uma lei de incentivo muito robusta aqui dentro do Estado de Alagoas, né? Então, para a gente ter essa competitividade, para a gente alçar voos fora dos muros de Alagoas, o setor atacadista distribuidor conta, sim, com a legislação específica para ter benefícios fiscais, para que a gente tenha competitividade frente a grandes players nacionais. Então, essa legislação tem total segurança jurídica, é uma legislação que já perdura por muito tempo. Isso faz com que a gente tenha uma proteção, né, de entrada de grandes players, que a gente sabe que player nacional, né, quando entra, ele entra para tomar conta mesmo de tudo. Tomar conta, isso é a lei do mercado, do livre mercado, né? Então a gente tem coisas que tem externalidades no mercado que a gente não pode, que a gente não tem governabilidade. E se a gente tem um setor que arrecada 1/3 da principal receita estadual, que dentro do ecossistema que ele está inserido e gera mais de 100 mil empregos, então tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter uma política diferenciada para que essa riqueza gerada fique dentro do Estado de Alagoas. Qual o perfil das empresas atacadistas? Ainda são empresas familiares ou já temos gestões profissionalizadas? E quando eu falo isso, é porque quando você tem uma gestão profissionalizada, você vai estar superando todos os limites que às vezes existem nos ambientes familiares, né? Do filho que vem das terceira geração e que não tem vocação para dar continuidade, se beneficiou ao longo da vida toda, né? Com a riqueza que o pai construiu, mas às vezes não tem a habilidade de manter aquilo. E, obviamente, como é que vocês vão dar a resposta frente a isso, já que você sabe que tem exatamente uma concorrência que quer esse mercado que vocês construíram? Pelo que a gente está discutindo aqui, e voltando a enfatizar a potência, a consolidação desse segmento, a gente já tem as 2 coisas que você me disse, né? São empresas familiares, né, que começaram pequeno e hoje se tornaram essa potência, e para ter a perpetuidade do negócio, essas empresas começaram a profissionalizar a sua gestão. Então a gente já tem grandes empresas que já estão no plano de sucessão, um plano aí profissional, para que mantenha essa empresa dentro do mercado ao longo do tempo, né? Então, são empresas familiares, mas que a próxima sucessão já está sendo feita, os próximos sucessores já estão inseridos dentro do modelo do negócio, e evidentemente que a gente sabe que a empresa é feita de pessoas, né? Além do plano de sucessão que está sendo elaborado pela maioria das empresas, a gente sabe também que tem profissionais do mercado, né, com todas as suas informações, com todo o seu conteúdo, com toda a sua qualificação para poder ajudar na continuidade das empresas. E a escolha dos palestrantes para o Cadeal Conecta? Vamos falar um pouquinho também dessa programação. Foi tudo muito bem pensado de forma realmente adaptada para esse debate ficar um debate profundo mesmo e em busca de estratégias de ampliação também até de conexões para o mercado nacional? Olha, Viderlan, a gente está trabalhando com 3 eixos essenciais. Quando a gente vai fazer um evento dessa magnitude, quando a gente pensa num evento desse, que foi pensado justamente para os nossos associados e também para o público geral, a gente tem que pensar de forma sistêmica. Sim. E hoje, quando a gente está tratando de um segmento muito representativo para a economia do Estado, a gente tem que ver a visão, tem que ter a visão como todo, né? E isso daí é de praxe a gente ter sim um painel voltado para a macroeconomia,
né? Quando eu entendo o ambiente macro, eu vejo como é que eu trago essas informações para tomar decisão no meu negócio. Né? Então, ora, como é que eu vou definir uma estratégia de preço de mercado se eu não acompanho taxa de juros, inflação, se eu não acompanho o que está acontecendo hoje na geopolítica mundial, que a gente sabe que é essa guerra entre Estados Unidos e Irã. Então, o painel macroeconômico vem para dar essa visão sistêmica ao negócio. O segundo eixo é o que mais se discute agora no Brasil, reforma tributária. Todo e qualquer segmento vai ser impactado pelo novo modelo tributário, que não é uma expectativa, que não é uma coisa que a gente está esperando para vir. É uma realidade. A reforma já começou a partir de 2026. Então, esse tema vai ser muito discutido até 2032, que é o período de transição. E a partir de 2033, a gente vai ter todo o modelo implantado, todo o modelo já na sua essencialidade praticado dentro do mercado brasileiro. Então a reforma tributária é um tema muito discutido hoje que a gente não poderia deixar passar dentro desse evento. Na área trabalhista, o governo está, obviamente, colocando como um gancho agora para a reeleição a pauta da escala 6x1. O setor já pensa nisso, impactos, se isso vier a ser aprovado? Vocês têm contribuições para esse debate? Já discutiram isso internamente? O que é que você diria? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala dessa questão sistêmica, a gente também tem que falar nisso, né? Porque é um setor intensivo em mão de obra e a gente tem que ver como é que a gente não deixa de ter a engrenagem, né, de toda a eficiência da distribuição, da logística que compõe esse segmento. Né? Então, se eu estou falando de uma escala 6x1, onde eu posso ter a redução da jornada de trabalho... Vai ter que se readaptar. Vai ter que se readaptar. Porque quando eu falo de atender todo o estado de Alagoas e uma boa parte do Nordeste, o consumidor, logo cedo, vai querer o seu alimento na mesa. Perfeito. Né? Então, essa é uma discussão, né, que tem que ser bem observada. Não estou aqui dizendo que sou contra ou a favor, mas a gente tem que se posicionar e entender que o Brasil ainda tem alguns desafios a superar para a gente ter um avanço como esse na redução da jornada e com certeza vai impactar todo e qualquer segmento que seja intensivo em mão de obra. Não é de se surpreender, né, Marcos? Não é de se surpreender, nós já temos debatido isso, né, na programação da TV Gazeta mesmo, na edição das 9, o Marcos Rodrigues sempre comenta sobre essa situação de que o debate ele precisa existir nesse momento. Claro, todas as esferas precisam participar, até porque isso vai também exigir uma mudança de comportamento, até nas distribuidoras, até nos atacadistas, para poder manter essa rotina frequente de entrega de produtos, não é isso? Sem dúvida. E a gente fala, aí eu posso estender a discussão a nível nacional, né, que a gente sabe que o nosso país tem as suas amarras e a gente tem uma necessidade de qualificação de mão de obra. Esse é outro problema também. Por quê? A gente está falando em produtividade. Né? Então, produtividade, como é que você produz mais? Você produz mais com os mesmos recursos e em um pouco espaço de tempo. O país está preparado para isso? Isso aqui é uma pergunta, né, que a gente vai ser respondida no evento. E a gente precisa de muito isso tempo. Ele está falando para atrair você para ir para o evento, porque são os dilemas e os desafios. Disseram que eu só ia falar sobre o evento, eu já estou falando de outras coisas. Mas é bom. Eu queria que você falasse, você tocou aí en passant, mas obviamente só teve crescimento porque teve organização, e parte dessa organização ela vem muito do critério de logística, né? E vocês são um setor que nos últimos 30 anos saindo do papel e hoje tudo é digitalizado, né? Como é que a tecnologia ela influencia positivamente nesse processo de expansão aí que vocês Olha, viram? você já entrou nesse tema que é o nosso terceiro eixo que vai ser discutido lá, que a gente vai falar de estratégia, de mobilidade, de eficiência logística. E a gente vai ter um painel de estratégia, sobretudo de como comprar melhor,
e vender melhor, porque o setor atacadista distribuidor é um setor de comércio, né? A gente costuma dizer que o comércio ela é uma atividade oportunista. Por quê? Porque você tem que saber comprar e saber vender. Diferentemente da indústria, porque a indústria gera o quê? Riqueza, né? Sim. Eu tenho lá uma atividade industrial, que eu compro uma matéria-prima, eu passo por um processo produtivo e eu saio um produto final. O setor atacadista distribuidor serve como um elo da indústria para o consumidor final. Então a gente vai ter esse painel, também outras discussões sobre mobilidade, e aí vem o que a gente está utilizando muito no mercado de trabalho em qualquer atividade, que é a inteligência artificial. Aí vem a parte da tecnologia que você está dizendo. E hoje a gente tem várias e várias plataformas, vários e vários aplicativos, várias e várias ferramentas dentro desse novo contexto, dessa nova realidade mundial, que o mais importante é você não ter a melhor ferramenta. É ter aquela ferramenta que atende a sua solução. E isso vai ser debatido lá. Não dava para poder esperar uma situação diferente, né? O uso da inteligência artificial para poder também facilitar a vida do ser humano. Até que ponto essa preparação ela pode também servir para poder qualificar ainda mais essa mão de obra, por exemplo, que você acabou citando, né? Então, é bem importante trazer temas como esse, porque acaba fazendo parte também de um processo em que a humanidade tem visto, tem acompanhado e algumas até se adaptado, ainda pasmem. Tem pessoas que elas têm conseguido se adaptar em um ritmo um pouco mais lento do que outras, com essa chegada, principalmente de uma maneira muito forte, da inteligência artificial. André, a previsão do evento, vamos falar um pouquinho também a extensão desse evento em si, o que é que vocês pretendem colocar na programação para poder deixar esse papel também de informar a sociedade aqui que nos acompanha. Olha, a gente vai ter um turno de capacitação, né? O evento começa a partir de 13h30, tá? Como todo e qualquer evento, seu credenciamento. A partir das 14 horas a gente começa toda a discussão, todos os painéis. E esse evento vai ser estendido até 18 horas, então vai ser aí um período muito grande de informação qualificada, de conhecimento, que a gente está proporcionando aí para os nossos associados e para a sociedade civil. Pois é, gente, a gente teve o prazer aqui de conhecer um pouco da realidade do setor atacadista, né? Especialmente na distribuição aí de alimentos, que cresceu muito durante o período da pandemia, gerou muitos empregos, ainda continua gerando e que está, obviamente, com o olho para o futuro, né? Para saber como manter o que já conquistou e conquistar ainda mais, né? Isso passa por infraestrutura, isso passa por intercâmbio com o governo estadual, que tem responsabilidade também com esse segmento, essa malha viária que a gente melhora no estado, com certeza beneficia também esse segmento e a expansão deles, alcançando também outros estados de um modo geral. Quando você for aí na mercearia, como dizia minha avó, na bodega, aí no povoado, saiba tem que... a mão do setor atacadista tem distribuidor. a mão. Alguém passou lá muito cedo, né, para que esse produto tivesse aí, para que esse biscoito legal, né, o Winchester, né, o cara, rapaz, que coisa moderna, tem o Winchester em Mata Grande, o cara que antigamente eu era pequeno, ia para lá e acostumado a comer os lanches da capital, aí ou levava daqui para lá, ou comprava em Delmiro, né? Para poder ir para Mata Grande. Rapaz, agora já tem no supermercado uma revolução. Porque são eles que levam esses produtos, essas novidades, de um modo geral. Então, lembre, tem sempre alguém aí trabalhando de noite, inclusive, para viabilizar, motoristas que viajam muito cedo, às vezes entregam à noite também para dar conta dessa realidade. Sucesso do evento, André. Obrigado, parabéns Marcos. aí pela diretoria. A CADEAL tem realmente uma força aqui no estado, tanto que superou a capital, né? Os distributores, os maiores estão em Arapiraca. Um abraço, até a próxima oportunidade. Um abraço, agradeço o espaço. 7 da manhã, 1 minuto em Maceió. Nós vamos agora a mais uma pausa, né? Daqui a pouco o Jornal